Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que vivemos com frequência na nossa vida, que é perdas e o luto. São experiências inevitáveis, né, de passarmos, e a gente vive isso não só com uma morte concreta, mas também com a perda e o luto referente a ideais, a projetos, um casamento, a questão de um trabalho, entre tantas outras coisas. Dentro dessa questão do luto, é importante a gente sinalizar o quanto o luto ele é uma reação normal a diferentes circunstâncias que vivemos, de uma perda significativa, de uma frustração que a gente tem, de algum ideal que a gente estabeleceu na nossa vida e que acabou dando errado, seja por alguma coisa que não fluiu como esperávamos ou por condutas que nós mesmos produzimos e a consequência foi negativa, foi ruim. Mas vale a pena também a gente refletir um pouco sobre até que ponto isso se torna normal e até que ponto isso se transforma em algo patológico. Dentro do estudo da psicologia e da psiquiatria, há uma psiquiatra muito famosa, mas ela já é falecida, que se chama Elizabeth Kübler-Ross. Essa psiquiatra ela abordou com relação a 5 fases naturais, né, de se passarem com relação ao luto e às perdas. E quais são essas 5 fases? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas para poder a gente entender os diferentes estágios que não necessariamente são obrigatórios de serem vivenciados pelas pessoas que estão, por exemplo, numa fase terminal da vida, uma doença grave ou vive alguma frustração, mas também pelas pessoas que nos acompanham, ou seja, familiares que acompanham de perto ou estão vivendo a mesma situação que a gente, alguma perda em conjunto, por exemplo. E essas fases elas podem transitar que não necessariamente vão ocorrer nessa mesma ordem e não necessariamente você vai passar por todas elas. A fase de negação é uma fase em que a gente meio que não acredita que aquilo está acontecendo. Então quando a gente, por exemplo, tem uma falência financeira, tem uma perda de um relacionamento ou a morte de alguém ou a notícia de uma doença terminal conosco ou com alguma pessoa muito querida, a gente fica naquele estranhamento, parece que isso não está acontecendo, em estado de choque, digamos assim. É uma fase meio que de descrença perante o que está acontecendo e de como eu vou buscar soluções para lidar com aquilo, seja alternativas ou de encarar o contexto em si, que por vezes é inevitável, como no caso da morte. É importante assim a gente entender que o luto ele provoca mudanças na nossa vida, que é a questão de mudança do estilo de vida, um certo embotamento social, que a gente fala de sair um pouco dessa zona de sociabilidade, se ficar mais recluso. Tem a questão de choro para algumas pessoas, outra questão de ficar mais em silêncio, mais no seu cantinho, ficar muito deitado, ou seja, tem várias reações que as pessoas apresentam mediante isso. Então, assim, a negação, ela por vezes, ela pode ser encontrada já nesses primeiros sintomas. O segundo, que é a raiva, como o próprio nome diz, né, uma reação irritadiça e de revolta perante a situação que se instalou. Porque tem que ser comigo e não com o outro? Tanto que eu fiz tantas coisas na minha vida e mesmo assim eu acabo adoecendo ou me dediquei tanto para uma situação, uma relação e a pessoa me traiu ou a pessoa desistiu do nosso casamento ou eu investi tanto financeiramente nesse trabalho e acabou dando errado. Então são situações que a gente fica com uma revolta diante do contexto que se instalou ali. O outro seria a barganha. A barganha seria a ideia de uma negociação. É uma fase em que a pessoa tenta negociar, às vezes até divinamente, digamos assim, com aquilo que se acredita. Então, Deus ou outras crenças de que eu posso negociar, de que haverá uma cura milagrosa, haverá uma situação estrondosa que melhorará a minha situação de vida, ou que eu posso fazer negociações do tipo: se eu fizer isso, você me concede aquilo? Meio com essa coisa meio que espiritual, essa coisa divina que a gente faz. Então é muito comum às vezes a gente pensar em um paciente terminal, por exemplo, e a gente esperar que haja uma cura milagrosa. E a partir disso eu falo: Deus, se você me conceder a melhora nisso, eu prometo que vou deixar de fazer essa certa coisa, vou deixar de fumar, vou ter outros hábitos de vida, eu não vou beber mais, vou me relacionar melhor com minha família. Às vezes alguns exemplos. E que não necessariamente eu estou abordando na ideia de que a gente tem que abandonar nossa fé, de modo nenhum. Mas eu estou falando que isso acaba sendo um mecanismo, uma alternativa com que a pessoa só consegue lidar com esse luto ou com essa perda iminente ou já existente pela via da barganha.
No quarto item, no quarto estágio, que seria a parte da depressão, é de fato quando você se defronta com o problema em si e você percebe que não tem mais solução. Ou seja, você precisa aceitar aquela perda, aceitar não no sentido assim de uma imposição, mas você se depara com aquela realidade nua e crua, da qual você não tem mais como mudar. De fato, houve falência na minha empresa, no meu trabalho, e agora? Não tem outra solução, eu tenho que buscar outras alternativas, mas quanto àquilo já foi estabelecido, a perda já foi dada. Ou quando, por exemplo, acontece com a constatação de uma doença da qual você precisa ter toda uma mudança de vida, como por exemplo a esclerose, porque você sabe que é uma doença degenerativa que gradativamente vai trazendo transformações e mudanças, né, na vida da pessoa, na qualidade de vida da pessoa. Então, assim, essa depressão é quando você constata e se deprime pela real situação. E muitas vezes, mais do que nunca nessa fase, é importante a ajuda da psiquiatria, da psicologia, nesse processo em busca da última fase, que seria a aceitação. De que é o quê? É como eu me vejo mediante tal contexto. Como eu lido, como eu posso encarar, como eu posso refazer minha vida a partir desse luto e dessa perda que foi estabelecida. Então, assim, nessas 5 fases do luto, das perdas, é importante a gente rever os modos como a gente se manifesta, como a gente acaba, né, se comportando e que, às vezes, por falta de conhecimento, falta de uma ajuda profissional, a falta de um suporte, a gente acaba por vezes ficando demasiadamente numa fase, isso se tornando mais patológico, isso trazendo mais problemas nas minhas relações, no problema em si para buscar uma resolução, no modo como eu enfrento, né? E aí, mais do que nunca, a psicologia pode ajudar a pessoa passando por essas fases, quando se passa por todas elas, como mencionado no início do vídeo, mas também assim, como buscar melhores alternativas de enfrentamento. Não é que a gente tem que ser resignado frente às frustrações da nossa vida, mas que a gente precisa ter um modo sábio, um modo que seja melhor e mais confortável para a gente, para a pessoa que a gente convive, ou para a pessoa que está vivendo esse problema com a gente, a tentar lidar com alternativas ou encarar e entender que isso é um período e eu preciso refazer minha vida a partir da ocorrência dessa perda, a partir de um luto concreto por alguém que se foi, né? E isso é até um tema interessante para a gente abordar num outro vídeo a respeito do tema da saudade. Como lidar com isso na nossa vida, né? A saudade que a gente tem não só no que se refere a perdas de pessoas, mas a saudade concreta, no sentido assim, de pessoas que estão vivas, de saudades de épocas, e às vezes a gente remonta a uma série de situações que a gente fica preso a um passado ou preso a uma idealização do qual a gente não consegue sair dessa zona de conforto. E isso nos adoece psicologicamente, emocionalmente e, consequentemente, no físico. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscrevam-se no nosso canal. Temos vídeos novos todas as quintas. Até o próximo.